Bom dia, passando por aqui para poder compartilhar com vocês algo que eu aprendi há um tempo atrás, mas algo que cativou muito o meu coração, gostei muito de ter aprendido essa mensagem e eu queria poder compartilhar com vocês um texto que está em Levítico 14, do 34 ao 48. Hoje eu vou abordar somente a primeira parte. As próximas 3 mensagens vão ser decorrentes desse texto que eu acabei de mencionar para vocês. Tá? A primeira parte que eu queria compartilhar com vocês diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar possessão, e eu, presta atenção nesse detalhe, tá? Eu, o Senhor, enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará o sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa, e o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que entre para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, e depois entrará o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que, se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, preste atenção também nesse detalhe. A sinalização de que existia praga dentro da casa era a presença dessas covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede. Então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechá-la por 7 dias. Olha que coisa curiosa aqui. Aqui está falando que quando o povo entrasse na terra de Canaã, em alguns momentos, ou em algumas casas, Deus mandaria a lepra. Eu acredito que a maioria dos cristãos estão familiarizados com o problema que a lepra representava para o povo no passado. Né? O lepra era algo muito grave, perigoso, extremamente danoso para a família. Né? Tinha uma série de consequências que eu vou abordar em outro vídeo. Né? Mas preste atenção numa coisa, aqui esse texto se refere à lepra nas casas, ele não está nem se referindo na sociedade ou no mundo, está se referindo à própria casa. Por que a casa seria um problema? Porque se a gente transporta a lepra como um perigo ou um problema muito grave em que a família está exposta, esse problema ele está presente para as pessoas por um longo período e repetidamente, né? Ou seja, era algo que afetava aquela casa por muito tempo de forma repetida, né? Uma outra coisa interessante para se observar também é a presença dessas covinhas, né? É uma sinalização. Deus estaria mandando a praga, mas também mandaria junto a sinalização de que aquela praga estava ali presente, justamente para chamar a atenção das pessoas que moravam ali naquele local, né? E é curioso, assim, observando várias pessoas que estão ao nosso redor, várias pessoas que já passaram pela nossa vida, que muitos dos problemas que a gente vive, eles são sinalizados. Né? Você vê em Gênesis 18, 17, Deus falando o seguinte, né? E disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu faço, né? Visto que ele será um pai de uma grande nação, uma numerosa nação, uma poderosa nação, ocultarei eu a Abraão o que eu faço. Nós, pais, maridos, esposas, né? Nós também recebemos avisos. Pode acreditar que isso acontece, né? Quantas e quantas histórias a gente conhece, né? O Paulinho de Jesus, não sei se você conhece o testemunho dele, né? Era um cara que ele trabalhou no Didi, o nome dele artístico era Paulette, hoje ele é pastor. Ele conta que ele foi violentado por um amigo do pai dele, dos 3 aos 11 anos de idade. E vários sinais eram dados do que isso estava acontecendo, mas os pais estavam tão focados em outra coisa, especificamente o pai dele, pastor, tão focado na igreja, que não conseguia perceber
coisas visíveis que estavam acontecendo dentro de casa, né? Quantos e quantos casos, amados, a gente conhece de suicídio, de casos de problemas graves que acontecem de casa, que depois que o problema escala, aí você vai investigar e percebe que os sinais estavam ali presentes. Mas talvez a gente estivesse desatento ou até mesmo longe demais, ou focado tanto em outras coisas que a gente não conseguiria perceber, né? Isso acontece com todo mundo, né? Inclusive comigo, com a Márcia, mas os sinais estavam sempre presentes. Na Igreja Metodista da Bica foi uma jovenzinha psicóloga dar uma palestra lá e ela falou umas coisas muito interessantes. Ela disse o seguinte, ela botou alguns slides falando sobre o mito da falta de aviso. E nessa palestra dela dizia o seguinte, olha, Deus fala de formas diferentes com cada um, mas Ele fala por meio da palavra, fala por meio da oração, fala por meio dos seus líderes, mas também fala muito por meio dos pais. Qual de nós aqui não usou aquela expressão, né? Boca de mãe, ela é terrível, né? Que mãe fala normalmente acontece, né? Nós precisamos realmente ficar atentos, né? Os alertas normalmente vêm por meio também de problemas, né? Normalmente os avisos de Deus vêm por meio de problemas, como esse caso que o texto bíblico cita através da praga. E eu queria compartilhar com vocês 4 experiências, 4 aprendizados, na verdade, do que esse texto pode nos ajudar. A primeira coisa é que quando nós percebermos os sinais de perigo, a primeira pessoa que precisamos recorrer realmente é o nosso sacerdote supremo, que é Jesus, né? Isso parece óbvio, mas muitas vezes a gente recorre a pessoas que não podem nos ajudar, a gente recorre a nós mesmos, tentamos resolver às vezes sozinho o problema, ou pior, né? Muitas das vezes nós ignoramos o problema e tentamos empurrar para ver se ele se resolve sozinho, né? Uma segunda coisa que a gente aprende com esse texto é que, às vezes, Deus traz o problema para a gente, né? No caso aí do que o texto fala, né, da lepra, um problema grave, grande, para te mover da apatia e da acomodação. Muitos casais terminam seus casamentos, ou têm seus casamentos chegam a um estado de degradação tão grande, porque pequenos problemas, às vezes pequenas covinhas, né, verdes ou vermelhas, né, estão presentes ali na tua vida, mas você vai postergando. Ah, não quero briga. Quando um não quer, dois não briga, né? E a coisa vai se tornando maior, até chegar ao ponto em que você não aguenta mais lidar com aquilo. E muitas pessoas acabam abrindo mão do seu casamento e desistindo da vida a dois, quando às vezes era um problema, era simples, uma coisa pequena que poderia ser trabalhada, consertada, mas o casal optou por deixar para lá. O deixar para lá, muitas das vezes, é a morte do casamento, né? Então Deus às vezes coloca um problema grave na nossa frente para que a gente não possa fugir dele, para que a gente tenha que enfrentá-lo. E na medida que você enfrenta, realmente vem a cura e você tem a alegria de ter vencido aquela barreira, viu? Uma outra coisa que a gente precisa aprender também com esse texto é que hoje, não estou nem falando daquela época, né? Mas hoje, a lepra, o tratamento da lepra, ela dura de 6 a 12 meses. Ou seja, mesmo nos dias atuais, o tratamento da lepra ele é demorado, tá? Leva um tempo para ser tratado. Esse é um outro problema do nosso tempo, né? Nós vivemos num mundo hoje de superficialidade, num mundo onde tudo tem que ser resolvido rápido. Se você faz um vídeo, às vezes, de mais do que 2, 3 minutos, as pessoas têm preguiça de assistir. Mas o que a gente aprende com a vida, né? Que problemas graves como esse, como o da lepra, né? Ou problemas graves que talvez você esteja enfrentando hoje no teu casamento ou com teu filho,
você precisa entender que o tratamento ele pode levar muito tempo. Tem coisas que se resolvem rápido, tem coisas que não se resolvem rápido. A restauração do meu casamento levou de 1 a 3 anos para chegar a um estágio realmente que a gente pudesse dizer assim, poxa, estamos fora de perigo nesse momento, né? Estamos vivendo bem. Quando a gente conta a nossa história em 15 minutos, 30 minutos, parece que foi tudo imediato, né? De imediatamente as coisas já melhoraram. Realmente a gente saiu de um estado de gravidade total para um estado de esperança e de sobrevivência. Em 3 meses nós já estávamos assim. Mas muita coisa realmente ainda aconteceu e que precisou ser tratada ao longo de 1 a 3 anos ainda, para que a gente pudesse hoje viver a qualidade de vida que a gente tem hoje. Então, não desanime se as coisas não se resolverem tão rápido na tua vida. E por fim, eu queria também deixar uma coisa que não está nesse texto, mas que também é uma coisa que a gente tem vivido, né? Os sinais eles também podem servir para te dar esperança, né? Márcia tenho me orgulhado muito da minha esposa. Minha esposa tem gasto parte da vida dela num trabalho que eu nem sei, eu acredito que nem ela sabia, talvez, do valor que esse trabalho dela tem de aconselhamento com mulheres. Márcia tem gasto parte da vida dela, do tempo livre dela, ensinando, dando aulas, aconselhando mulheres que estão vivendo crises diversas no casamento, crises pessoais. E tem sido muito bonito ver os desfechos. Normalmente o início é muito difícil, parece não ter solução, parece que as coisas não têm jeito, mas é impressionante, assim, quase todos os casos é assim, você vai vendo sinais, como aquela passagem bíblica com o profeta, eu acho que foi o profeta Elias, se eu não me engano, ou Eliseu, né? Que ele chega no monte e fala assim, olha, tá vendo aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, assim, aquele pequeno sinal é demonstração de é uma grande chuva que virá, uma chuva de bênção que está vindo, né? Mas naquele momento que você conseguir enxergar é apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E muitas das vezes também os sinais mostram isso, sabe? Muitas vezes os sinais, eles são indicativos de que Deus está agindo na tua vida, de que coisas boas também acontecem, que você tem coisas boas no teu marido, na tua esposa, no teu filho, tem algo na qual você pode se agarrar para ter esperança e para poder ver o agir de Deus. Tá bom? Eu espero que essa curta mensagem, que é a primeira de 3, possa te abençoar de alguma forma e que você tenha um excelente dia. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima.